e ai netos de Alexandre Camelo. Cheguei novamente para fazer a retrospectiva do Vasco em 2018. Esse ano que começou com um time sarrando o Universidade Conceição na pré-Libertadores, e terminou com um time ilimitado quase sendo rebaixado para a Série B. Visando a disputa da Libertadores, a diretoria anuncia seus reforços. De Zábato, volante argentino que chegava para quebrar o máximo de pernas possíveis e também dar uma qualidade na saída de bola da equipe. Di Marildo, o gafanhoto, que tinha jogado sua última temporada pelo Coxa, chegava para somar e cavar no mínimo 2 pênaltis por jogo. Vasco também oficializou a contratação de Thiago Galhardo, até final do ano. Luiz Gustavo, cabeça de Rexona, ex-zagueiro do Vitória. Eraso, vindo por empréstimo do Atlético Mineiro. Rafael Galhardo, lateral direito. Fabrício, lateral esquerdo. Aquele mesmo que pistolou com a torcida do Inter. Mineirinho, zagueiro ex-Coxa. Negro maravilhoso, vulgo Elmi Ocon, e Paulão, que tinha feito uma ótima final de temporada em 2017, estava fora dos planos do Inter, e assim retornava à Colina. Vasco oficializou Diadora como nova fornecedora de material esportivo, pelos próximos 3 anos. Mas nem tudo é só alegria, perdemos jogadores que poderiam nos ajudar bastante na temporada. O primeiro a deixar o clube foi o traíra do Anderson Martins. Em seguida, o moleque Matheus Vital, que foi vendido pela gestão Eurico por uma esmola. E depois, Nenê também deixou o clube, cujo destino foi o mesmo do Anderson Martins. Em meio a isso, a diretoria empresta o menino Gordo Tales. Que bom! O cara tava muito indisciplinado, só queria saber dos bailes funk, Big Mac, e na hora do futebol tava mais gordo que minha tia diabética. Assim não dá, parça. No primeiro jogo da temporada, perdemos para o Bangu, jogando em São Januário. Na votação para quem ia presidir o clube, Alexandre Camelo aplicou um golpe no Júlio Brandt, e foi eleito presidente administrativo do Vasco pelos próximos 3 anos. Foi a primeira vez na história do Vasco que o vencedor das eleições realizadas pelos sócios não venceu no Conselho Deliberativo. Incrível! O Vascão conquistou sua primeira vitória do ano contra o Nova Iguaçu. Os gols foram anotados por Evander, Rios de Lágrimas, Picafu e André Iniesta. Iniciando a fase pré-Libertadores, o Vasco aplicou uma sarrada de 4-0 na Universidade Conceição, jogando fora de casa. Eu logo pensei, entreguem as taças, que time maravilhoso, Libertadores 2018 já tem dono, eu nem tava iludido. No jogo de volta, o Cruz Maltino foi mais econômico, e confirmou a classificação para a próxima fase com uma vitória por 2-0 sobre o time chileno. Pintava mais um reforço na Colina. Trata-se do meia Giovanni Augusto, que chegava por empréstimo do Corinthians para reforçar o setor de meio campo. Na partida de ida, pela terceira fase da pré-Libertadores, o Vascão goleou os Bolívia por 4-0, e ficou com um pé e meio na fase de grupos. Com um placar desse, nem precisava de jogo de volta, nada tirava nossa classificação. Entretanto, na partida de volta, a equipe do Jorge Wilson, com apoio da altitude, amassou o Vasco. Os jogadores do Vascão estavam quase morrendo de falta de ar. Com isso, os Bolívia igualaram o placar que fizemos em São Januário, e o jogo foi para os pênaltis. Foi aí que a estrela de Martin Tiamo Silva brilhou. O arqueiro vascaíno pegou 3 pênaltis, e classificou a equipe para a fase de grupos da Libertadores. Um mito, engravida minhas irmãs, seu uruguaio maravilhoso. Em partida válida pela fase de grupos da Liberta, o Vasco não se encontrou em campo, e perdeu na estreia para a Universidade de Chile. Um mau resultado para quem integrava o grupo da morte, pontos que fariam falta lá na frente. Mais 2 jogadores chegavam na Colina. O volante Bruno Silva, que parecia o Luiz Fabiano comprado na Deep Web. E o meia Lucas Perdomo, que era destaque no Boa Vista, mas nem viria a ser utilizado pelo técnico Zé Ricardo. Com a vitória por 3-2 contra os Advogados, pela semifinal do Carioca, o Cruz Maltino garantiu vaga na final contra o Botafogo. No primeiro jogo da decisão, o Vasco venceu o Foguinho por 3-2, e jogava por um empate na partida decisiva para ser campeão.
Na partida final, o Vasco conseguiu levar um gol de um idoso no último lance. Parabéns! Na disputa de pênaltis, o Foguinho se saiu melhor e conquistou o Campeonato Carioca. A que ponto chegamos? Perder título para o Anão do Rio é triste pra caraí. O lado bom é que meu avô tá comemorando um título. 2018 foi um ano também de cenas fortes. Vimos nosso menino prodígio lesionar o braço contra as Marias no Mineirão. Neste mesmo jogo presenciamos algo inusitado, a torcida de papelão do Cruzeiro. De longe parecia lotado, mas de perto tinha mais papelão que a carne da Friboi. Pela primeira rodada do Brasileirão, o Vasco venceu de virada as Galinhas de BH. Os gols foram anotados por Wagner Mar e Picafu. Depois de resultados negativos contra os Boludos, a única alternativa que restou foi vencer as Marias, para seguir vivo na Libertadores. Porém o Cruz Maltino foi goleado em casa pelas Marias, o que causou nossa eliminação antecipada da competição. Voltando as atenções para o Brasileirão, o Vascão meteu 4-1 no América. Com destaque para o Messi Negro, que fez um golaço idêntico ao do Van Persie na Copa de 2014. Fantástico! Visando suprir a ausência de Martim que ia para a Copa, a diretoria acertou a contratação de Islâmico Miguel, que chegava sem custos ao clube. Nas oitavas da Copa do Brasil, o Vascão foi irreconhecível em campo e levou 3-0 do Jair. Na sequência, mais uma derrota para um clube baiano, desta vez para o Vitória, que derrotou o Cruz Maltino por 3-2, em São Januário. Se o Vascão tava em crise, era só chamar as rubro-negras, que o time crescia. Porém o filhinho da Globo levou sorte, e o jogo ficou no empate. O bagulho ficou doido quando teve a treta entre os jogadores, vejam a seguir. Filma que vai passar na mira. Ó o pau quebrando, vai, eita porra! Liga na marcha, vai! Eita porra! Pega! Pega! Pega, porra! Tá fudido, meu parceiro, não limpou com a pessoa errada. Where are you gone, fuckers? Burn, you disrespectful pricks! No mesmo jogo, também teve esse gol impedido do Dourado, que tá comemorando o gol até hoje. Inclusive o Dourado foi visto lá na Rússia, comemorando o gol impedido da seleção iraniana. Fez o levantamento, olha a chance do Irã! Gol! Bandeirinha tá parando o jogo! Bandeirinha parou o jogo! Uma foto polêmica gerou o afastamento de 4 jogadores, para o duelo contra a Universidade de Chile. Ainda foi pouco, a diretoria deveria ter rescindido o contrato de todo mundo. Olha só a cara de deboche desses elementos, um grande desrespeito com o clube. Caralho! Devido a uma sequência de maus resultados, Zé Ricardo pede demissão. Para assumir a vaga do Zé, o Vascão anuncia Jorgito Mourinho. O técnico teve uma série de 34 jogos invictos com o Vasco em 2015, e por isso foi o nome que mais agradou o presida. Antes e durante a pausa para a Copa, os dirigentes foram no mercado em busca de mais jogadores. Foram contratados o volante Raul, o lateral Lemon, ex-integrante dos Beatles, Oswaldo Henriquez, zagueiro, e Maxi Lopes, atacante, que era a grande aposta para o setor ofensivo. Na reestreia de Jorgito Mourinho, o Vasco venceu o Jair por 2-0, mas não foi o suficiente para avançarmos de fase. Quem roubou a cena nesse jogo foi um ratão mais gordo que o Eurico, que invadiu o campo ameaçando passar doença para todo mundo, se não dessem um pedaço de queijo para ele. Tô te falando, nós vai entrar na porrada, não vou gravar tudo não, hein? Mas deu ruim pro roedor, pois uma semana depois, foi contratado um gato para dar um fim no ratão. Tá fudido, meu parceiro. Em meio a tanto perrengue que a torcida passou, um momento de felicidade foi ver algumas escórias deixando o Vasco.
como foi o caso de Eraso, Paulão e Wellington, que meses atrás postou na sua rede social que tinha o bom. Esse dom que ele fala que tem, acho que tava se referindo ao Dominique Toretto. As coisas pareciam que iam melhorar. Só que não. Diretamente de Quito, em jogo de ida pela Sul-Americana, o Vasco perdeu para a LDU por 3-1. Thiago Galhardo fez de pênalti o gol do Vascão. Mais 2 reforços eram apresentados em São Januário. O atacante Vinícius Araújo e o zagueiro Leandro Castan, que chegava para resolver o problema na defesa. Na partida de volta pela Sul-Americana, o Vasco criou muitas chances de gol e venceu a partida por 1-0. O resultado não foi o suficiente para a classificação e acabamos eliminado mais uma vez. Jorginho em 10 jogos não conseguiu uma regularidade e foi demitido. Comandado por Valdir Bigodinho Sagaz, o Vascão venceu a Chapecoense por 3-1 pelo Brasileirão, numa noite iluminada de Maxi Lopes, que contribuiu com um gol e 2 assistências. Com a vitória, subimos para o 13º lugar. A situação ficou tranquila e favorável. Mas tudo que é bom dura pouco. Após anunciar Alberto Valentim como técnico, a equipe Cruz Maltina engatou 4 derrotas seguidas. Cê é louco, Cachoeira, saudades quando tínhamos técnico de verdade, volta Cristóvão. Em seguida, chegava mais um jogador no território hostil, o volante William Maranhão, mais conhecido como corredor do Clash. Essa foi a última contratação do ano. Em contrapartida, além de Elmi Ocon, que tinha rescindido com o Vasco em junho, outro jogador que pediu desligamento do clube foi o meia Wagner Mar. O mau planejamento da administração, contratações mal feitas ao decorrer do ano, não surtiram efeito, e culminaram nesse ano lamentável do Vascão. A péssima campanha no Campeonato Brasileiro quase nos rebaixou para a Série B, tivemos muita sorte. Na próxima temporada, precisamos de contratações de peso, manter os jogadores que merecem patrocínios. O Vasco é gigante e merece voltar a ter destaque nacional. Mas fica difícil sonhar tendo na administração um presidente que foi eleito por um golpe. Agora vamos aos dados do Vascão em 2018. Em 55 jogos, foram 21 vitórias, 12 empates e 22 derrotas. 75 gols marcados e 81 sofridos, um saldo negativo de -6. Nosso artilheiro da temporada foi o menino Picafu, que anotou 17 gols. É isso aí, netos de Alexandre Camelo. Termina agora a retrospectiva do Vasco em 2018. Nos vemos ano que vem. Valeu, falou.